As nossas lições até agora tiveram a ver com a operação do dia a dia, quando o despachante tem tempo suficiente para planejar com antecedência. Vejamos agora situações de emergência, nas quais as decisões têm de ser tomadas sem demora. Geralmente, uma situação de emergência envolve a perda de linhas de transmissão de um gerador ou de ambos. Quando se perde um gerador, a frequência do sistema cai. Mas os geradores restantes devem ter suficiente capacidade extra para suportar a carga e corrigir a frequência. Da mesma forma, quando se perde uma linha de transmissão, as linhas restantes devem ser capazes de suportar a carga total. Sabemos que o sistema é normalmente projetado para continuar a operar após a perda de qualquer linha, gerador ou qualquer outro equipamento. Nesse caso, trata-se de uma contingência simples, mas o que deve interessar ao despachante é o que pode acontecer depois. Qualquer perda adicional tornará cada vez mais difícil restabelecer o sistema. Uma contingência múltipla pode tornar difícil manter a tensão e a frequência corretas, bem como aumentar a probabilidade de sobrecarregar o equipamento. Como já dissemos, uma situação de emergência é aquela que pode levar ao colapso ou desagregação do sistema. O despachante deve ser capaz de reconhecer os sinais de perigo e tomar medidas corretivas de modo a minimizar a extensão do problema e evitar que a condição de emergência se agrave. Ok, para começar, vejamos quais as informações que o despachante dispõe e como ele pode interpretar esses dados a fim de tomar uma decisão. A maioria dos dados está à sua disposição na tela da sala de controle. Esses dados incluem a produção de cada gerador da usina, a geração total de megawatts, o intercâmbio líquido de potência, o erro de controle de área e a carga do sistema. A frequência do sistema é indicada em escala ampla, digamos de 55 a 65 Hz. E em escala expandida, usando uma faixa mais estreita, digamos de 59,5 a 60,5 Hz. A escala de frequência de faixa mais ampla pode ser necessária para registrar grandes oscilações de frequência, durante perturbações muito graves. Naturalmente, casos como esses devem ser raros. Os dados expostos na tela são recebidos por telemetria, através das várias redes de comunicação e exibidos de várias formas. Por exemplo, o despachante pode ler informações impressas por computador ou exibidas em telas de vídeo, gráficos de registro e medidores. Os equipamentos do sistema de supervisão transmitem leituras de potência, tensão e corrente a partir de estações remotas. Indicam também as condições dos equipamentos e os carregamentos das linhas. Além desses sistemas automáticos de obtenção de dados, o despachante pode obter informações das equipes de campo e dos operadores das subestações por telefone ou rádio. Mas todas essas informações somente serão úteis se o despachante for capaz de examinar os dados à sua disposição e determinar rapidamente a gravidade da emergência e sua provável localização. Vejamos em maior detalhe as informações disponíveis e como as mesmas devem ser interpretadas. Primeiro, vejamos como o despachante deve usar as leituras da frequência do sistema.
Toda variação de frequência é sinal claro de desequilíbrio entre carga e geração. Como sabemos muito bem, quando a frequência aumenta, a geração excede a carga. Quando a frequência cai, a carga excede a geração. Lembre-se, é a variação da frequência que indica o desequilíbrio. Por exemplo, uma frequência constante de 59 Hz indica que a carga e a geração são iguais. O CAG deve automaticamente aumentar um pouco a geração a fim de acelerar o sistema e normalizar a frequência baixa. Uma queda de frequência sensível e repentina geralmente significa que houve perda de geração em algum ponto do sistema. Um súbito aumento da carga teria o mesmo efeito, ou seja, a frequência cairia. Mas as cargas isoladas são geralmente pequenas demais para causar algum desvio significativo da frequência. Contudo, dar partida a uma carga muito grande, como a de uma bomba de usina reversível, pode provocar uma sensível queda de frequência. O despachante deve estar preparado para isto, tendo providenciado a geração adicional para assumir essa carga extra. E quais são os sinais que denunciam uma variação de frequência? Em primeiro lugar, a frequência raramente deve cair abaixo de 59,9 Hz ou ir acima de 60,1 Hz. As sobrefrequências podem ser causadas por perdas súbitas de carga ou rejeição pelos relés de uma quantidade demasiada de carga durante uma perturbação. Normalmente, os reguladores das turbinas passariam automaticamente a reduzir a velocidade. Mas, no caso de uma perda parcial ou rejeição moderada de carga, o aumento de frequência não seria extremo e o despachante teria tempo suficiente para alterar o ponto de ajuste de carga do regulador a fim de trazer de volta a frequência ao seu nível normal. Mais grave, porém, é a ocorrência de sobrefrequência, especialmente quando se trata da operação de uma grande turbina a vapor. Nos últimos anos, os fabricantes de unidades térmicas vêm publicando gráficos que mostram os limites permissíveis de tempo de operação de suas máquinas em várias frequências, acima e abaixo do normal. Esses gráficos mostram o traçado de uma curva cujas ordenadas são tempo e frequência. Podemos ver que, quando a frequência cai, o tempo de operação permissível diminui rapidamente. Pior ainda, esses tempos de operação são cumulativos, de sorte que a unidade que vemos aqui não pode operar a uma frequência de 57 Hz durante mais de 6 segundos, durante toda a sua existência. Se tivermos uma situação que continua a piorar, na qual a frequência vai caindo apesar do acionamento das reservas girantes, o despachante terá necessidade de rejeitar carga a fim de corrigi-la. É provável que parte da carga tenha sido rejeitada automaticamente antes que a frequência chegue a 59 Hz. Mas, se isto não der resultado, os operadores das usinas estarão se preparando para desligar suas unidades a fim de proteger as turbinas. Com a frequência em torno de 59 Hz, as máquinas não correm risco iminente. Os despachantes terão cerca de 2 horas para corrigir a frequência, seja rejeitando carga ou desligando unidades. Mas, por volta dos 58 Hz ou abaixo disso, o operador da usina estará desligando suas unidades para evitar danos às turbinas. Quando a frequência cai a menos de 58 Hz, o tempo de que ele dispõe para tomar providências diminui muito. A 58 Hz, ele só tem alguns minutos.
A 57 Hz, as turbinas podem ser danificadas em questão de segundos. Realmente, esses baixos níveis de frequência indicam uma perturbação muito grave e rara no sistema. Consideremos um exemplo real. Este gráfico mostra o traço de registro de frequência. Como podemos ver, uma pequena queda de 0,025 Hz, que ocorreu às 10 horas da manhã, devido à perda de 820 megawatts de geração no sistema interligado norte-americano. Nesse sistema, seria necessário uma perda de 3.200 megawatts para que a frequência caísse para 59,9 Hz. Isso representaria uma perda de várias unidades de geração ou de uma unidade grande. Assim, podemos ver que num grande sistema seria necessário uma grande perda de geração para que a frequência caísse tão baixo quanto, digamos, 59 Hz. Um sistema elétrico de menor porte não é tão seguro, podendo sofrer amplas oscilações de frequência devido à perda de geração. Normalmente, o que acontece em decorrência de perda de geração é que todos os geradores restantes do sistema, ou seja, a reserva girante, contribuem com uma fração de sua produção para compensar a perda. Todos os reguladores detectam a queda de frequência e abrem as válvulas de controle das turbinas para aumentar a produção de megawatts. A quantidade de geração proporcionada por cada unidade depende da capacidade de cada uma, de sua localização e, finalmente, das características do regulador. Como devem estar lembrados, já mencionamos anteriormente essa divisão de carga. Quando o despachante percebe uma queda de frequência, seu primeiro cuidado é determinar a localização da perda de geração e verificar as condições de carga das linhas. Agora que a potência está sendo suprida por geradores alternativos e vias alternativas, é bem possível que certas linhas de transmissão estejam sujeitas a sobrecargas. Falaremos mais tarde acerca das medidas que o despachante deve tomar para corrigir essa situação. Por enquanto, façamos uma pausa. Desligue o vídeo, repasse esta matéria em seu livro-texto e resolva os problemas referentes a esta parte. Vejamos agora como as variações dos valores de intercâmbio líquido podem ajudar o despachante a localizar uma perturbação. Quando a frequência cai, sabemos que deve haver alguma perda de geração em algum ponto da interligação. A tela indicadora do intercâmbio líquido mostrará claramente se a perda de geração ocorreu dentro ou fora da área do despachante. Se o fluxo de potência que sai da área do despachante diminui muito, então a perda é interna. Inversamente, um aumento da potência que sai indica uma perda em alguma área vizinha. Suponhamos que tenha havido a perda de um grande gerador na área do despachante. Então, em todas as áreas vizinhas, a saída de potência aumenta sensivelmente, mas a entrada de potência na área do despachante aumenta muito mais. Este diagrama mostra a nossa área, a área A, ligada a 4 outras. Inicialmente, A não recebe potência de nenhuma destas outras áreas. Mas o que acontece se a área A perde, digamos, 1.000 megawatts de geração? Suponhamos que cada uma das 5 áreas contribua com 200 megawatts para compensar a perda.
Veremos então que na área A, o intercâmbio líquido aumenta em 800 megawatts. Em cada um dos outros 4 sistemas, há um aumento de apenas 200 megawatts de saída de intercâmbio. Vemos, portanto, que a potência que sai de cada uma das áreas intactas é menor que o total que entra na área que sofreu perda de geração. Isto porque a perda de geração é dividida entre as várias áreas. O despachante pode obter outras informações sobre a localização provável da perda se examinar os fluxos de cada interligação. Não esqueçam que as mudanças dos fluxos de potência ocorrem na direção da área do gerador que foi perdido. Quando a perda de geração é interna, o erro de controle de área ECA pode variar muito. Como devem estar lembrados, o ECA tem 2 componentes: o erro de intercâmbio e o erro de frequência. Já vimos isso anteriormente. Portanto, em nosso exemplo de 5 áreas, o ECA das áreas B, C, D e E muda muito pouco. Isto porque, no caso de uma perda externa, o intercâmbio líquido que sai aumenta, mas, ao mesmo tempo, a frequência do sistema diminui, de modo que o ECA permanece próximo de zero. Ou seja, o erro de intercâmbio tenta reduzir a geração, enquanto o erro de frequência tenta aumentá-la. Por outro lado, na área A, a perda é interna. Neste caso, os erros de intercâmbio e frequência não tendem a cancelar-se mutuamente. Ao contrário, combinam-se para produzir uma variação do ECA na direção negativa, indicando que é preciso haver um aumento de geração. A tela da sala de controle, que mostra a geração total, indica também claramente se a perda ocorreu na área do despachante. A usina em que ocorreu a perda do gerador exibirá uma grande queda de geração e daqui a pouco o operador entrará em contato com a sala de controle para relatar o ocorrido. As outras usinas da área provavelmente mostrarão um pequeno aumento devido à atuação dos reguladores. Mas, na sala de controle do sistema, os instrumentos mostrarão uma queda sensível da geração total. Se a perda tiver sido externa, o medidor da geração total mostrará um aumento resultante da atuação combinada dos reguladores. O medidor de fluxo líquido da interligação mostrará um aumento na saída de potência. A esta altura, é interessante saber como as indicações de frequência, intercâmbio e geração reagem em uníssono quando ocorre perda de geração em um sistema interligado. Neste diagrama, mostramos 2 áreas interligadas por 2 linhas. Suponhamos que a nossa área é esta, no leste. Mostraremos 3 registros, um para a frequência, um para intercâmbio real líquido, IRL, e um para a geração total da área. O despachante teria ainda à sua disposição medidores referentes a cada uma das usinas. Aqui, no oeste, o nosso vizinho dispõe do mesmo conjunto de indicações. Antes da perturbação, estamos gerando um total de 3.500 megawatts e exportando 500 megawatts para o nosso vizinho do oeste. 250 megawatts em cada interligação. Assim, o nosso medidor de intercâmbio líquido indica uma saída de 500 megawatts, ou seja, mais 500 megawatts, ao passo que o medidor do nosso vizinho mostra uma importação de 500 megawatts, ou menos 500 megawatts. Os medidores de frequência mostram que ambas as áreas estão operando ao valor programado de 60 Hz.
Suponhamos agora que o sistema do Oeste perca um gerador de 300 megawatts. Vejamos os nossos registros imediatamente após essa perda de geração. Como já esperávamos, a frequência do sistema cai, e os indicadores de frequência em ambas as áreas mostram uma queda para, digamos, 59,98 Hz. Todos os geradores do leste respondem a essa queda de frequência, aumentando sua produção de potência. Digamos que o aumento de geração no leste seja de 200 megawatts, de modo que a geração total passa de 3.500 para 3.700 megawatts. Se olharmos os medidores das nossas usinas, veremos que cada uma delas assume uma pequena parte da carga. Os 200 megawatts adicionais são transferidos através das duas interligações, cada uma das quais assume 100 megawatts. Agora temos uma geração total de 3.700 megawatts no leste e uma saída ou intercâmbio real líquido de 700 megawatts. E o que o despachante do Oeste vê em seus instrumentos? O medidor de intercâmbio líquido mostra que a importação de potência aumentou em 200 megawatts, registrando um aumento da entrada de 500 para 700 megawatts. A geração total cai inicialmente de 3.000 megawatts para 2.700 megawatts, devido à perda da unidade de 300 megawatts. Mas os geradores que permanecem operando no Oeste respondem à queda de frequência, aumentando um pouco sua geração. Neste caso, a atuação combinada dos reguladores produziu um aumento de 100 megawatts, de modo que a geração total da área é agora 2.800 megawatts. Naturalmente, na usina que perdeu o gerador, o medidor de produção registrou uma grande queda. Na prática, se tivermos apenas uma contingência simples, os controles automáticos devem normalizar a frequência quando o intercâmbio aumenta. Como se recordam, falamos de variações grandes e pequenas. O despachante deve conhecer as variações percentuais típicas de sua área e determinar o que é uma variação grande ou pequena, a fim de poder tomar medidas apropriadas. Outro detalhe a lembrar é que esses medidores são registradores e não apenas medidores indicadores. Os registros que eles produzem são úteis para análises posteriores da perturbação. As variações das leituras dos medidores para diferentes tipos de ocorrências podem ser lançadas numa tabela, como a que vemos aqui. A tabela mostra 3 tipos de perturbações: perda de geração, aumento de carga, como quando se dá partida a uma grande bomba, e perda de carga. Neste lado da tabela, lançam-se os registros de frequência, saída de intercâmbio, geração total e geração por máquina. Como vimos no exemplo anterior, uma perda de geração fora de nossa área é registrada como uma queda de frequência, um aumento da saída de intercâmbio e um aumento da geração total em nossa área. Além disso, os medidores de cada usina indicam um pequeno aumento, exceto os das usinas de base. Por outro lado, uma perda de carga fora de nossa área mostra um aumento de frequência, um aumento da saída de intercâmbio e uma redução da geração total, além de pequenas reduções em cada usina. Este gráfico está no livro-texto e será estudado em detalhe posteriormente. Talvez este gráfico demonstre melhor a relação entre uma perturbação e as leituras dos medidores. Através dele, podemos ver os sintomas e diagnosticar o problema, tal como o despachante teria de fazer na sala de controle. Começamos aqui, com a indicação da frequência.
Se a frequência aumenta, seguimos esta trajetória até o próximo sintoma ou indicação, que é saída de intercâmbio. Se essa saída diminui, continuamos por aqui, até geração total. Supondo que esta também tenha diminuído, vamos para os medidores de cada usina e verificamos que as indicações de todos eles baixaram um pouco. Todos estes sinais nos levam a uma única conclusão, que é a que vemos aqui: houve uma queda de carga fora de nossa área. Notem que, em nosso gráfico, existem duas trajetórias que não levam a parte alguma. Aqui, por exemplo, vemos aumento de frequência, redução de saída de intercâmbio e aumento da geração total. Ora, a geração total não deve aumentar quando a frequência é alta e a saída de intercâmbio está baixando, de modo que este trajeto não conduz a nada. O gráfico nos diz que esta combinação de eventos não pode ser causada por qualquer um dos eventos mostrados na parte inferior. Uma sequência de leituras desta natureza deve levar o despachante a conferir suas informações, que devem estar erradas. O livro-texto contém um exemplar deste gráfico. Estude-o e familiarize-se com ele. Bom, até aqui vimos como os despachantes podem localizar problemas no sistema, observando a ocorrência de variações de frequência, intercâmbio líquido e geração por área. Mas uma perturbação importante que ainda não discutimos é a perda de transmissão. Em tal situação, o nosso trabalho de detetive fica mais difícil. Geralmente, quando uma linha abre, não ocorre variação de frequência, nem de intercâmbio líquido, nem de geração total. E, se não existir um sistema de supervisão que dê o alarme, o despachante pode nem perceber que a linha abriu. E como vai descobrir isto? É verdade que, mais cedo ou mais tarde, o operador de alguma subestação vai telefonar, dando conta do ocorrido. Mas, antes disso, o despachante pode guiar-se por certas pistas. Por exemplo, o fluxo das interligações deve sofrer alguma variação. Como sabemos, a quantidade de variação depende de qual linha abriu, como a mesma estava carregada e quais são os fatores de distribuição. Além disso, próximo à linha aberta, o carregamento de linhas adjacentes pode aumentar bastante. Esse maior fluxo de potência pode causar problemas de sobrecarga e, ao mesmo tempo, fazer cair a tensão. Através dos equipamentos de supervisão, o despachante pode detectar uma sobrecarga de linha ou queda de tensão, mas ainda assim ficará sabendo apenas que uma linha abriu, ignorando qual delas. Nesse caso, os operadores das subestações terão de informar por telefone ou rádio qual das linhas abriu. Aproveitemos a ocasião para fazer uma pausa. Desligue o vídeo, estude a matéria e o gráfico no livro-texto e resolva os exercícios. Ok, Margaret. Até aqui, vimos as principais perturbações que podem ocorrer no sistema e como o despachante pode detectá-las. Tendo agora descoberto e diagnosticado o problema, que medidas deve tomar a fim de estabilizar a situação? Primeiro, deve examinar detalhadamente o sistema para determinar se existe algum carregamento crítico de linhas ou áreas com alta ou baixa tensão. Quase todo o sistema tem certas linhas que são cruciais à sua operação. Cruciais porque, se desligarem, aquilo que era um estado de alerta pode facilmente transformar-se em um estado de emergência. Por isto, o despachante já deve ter preparado uma lista de cargas máximas para essas linhas críticas e poderá verificar os fluxos dessas linhas e compará-los com os limites especificados. Como as sobrecargas costumam ser acompanhadas de problemas de tensão,
ele deve ter também uma relação das tensões críticas de cada subestação, a fim de conferir os níveis reais de tensão com os níveis permissíveis. O despachante pode avaliar a gravidade da perturbação utilizando programas de análise de contingência, se houver. Esse tipo de programa lhe dirá quais seriam os fluxos e as tensões das linhas para qualquer contingência simples que ele venha a selecionar. Em muitas salas de controle, a análise de contingência é feita automaticamente e quaisquer riscos possíveis são claramente indicados. Tendo identificado as áreas que apresentam problemas, o despachante deve tentar corrigir as condições de sobrecarga e baixa tensão. Vimos anteriormente os métodos que podem ser usados para isso. A fim de descarregar uma linha crítica, o despachante pode aumentar a geração em uma usina e reduzi-la em outra. Ou, em certos casos, pode ser possível redirecionar a potência para uma linha paralela usando um transformador defasador. Se tudo mais falhar, o despachante pode rejeitar carga. E, como já sabemos, o despachante pode corrigir as tensões do sistema, ajustando a produção de reativo dos geradores e ligando reatores ou capacitores. O importante é que agora o despachante está de sobreaviso e deve preparar-se para o próximo desligamento, o qual pode levar o sistema a um estado de emergência. Mas as emergências extremas geralmente não ocorrem sem aviso prévio, mas resultam de uma sequência de eventos que, isoladamente, não seriam especialmente graves, mas que, ocorrendo juntos, podem levar todo o sistema ao colapso total. Portanto, a condição que nos interessa aqui é aquela em que vários desligamentos de linha ou saídas de geradores provocam 1. Sobrecarga severa na linha. 2. Quedas de tensão. E 3. Provável redução de frequência. Atingido esse ponto, o despachante sabe que qualquer falha adicional provavelmente causará o colapso de todo o sistema. A situação exige medidas drásticas. Portanto, quais são os objetivos imediatos e que medidas drásticas o despachante deve tomar? Acima de tudo, o que precisa ser evitado é uma parada total que esfrie os equipamentos. O despachante deve deixar o sistema nas melhores condições possíveis para recuperação. Ou seja, deve procurar manter energizada a maior parte possível do sistema. Devemos lembrar que talvez seja preciso sacrificar parte do sistema para salvar o resto. A essa altura, os controles automáticos, como os relés de subfrequência, nada mais podem fazer para sanar a emergência. O despachante deve estar preparado para rejeitar manualmente grandes blocos de carga ou dividir o sistema em ilhas. Talvez tenha mesmo que isolar toda a sua área a fim de evitar que o resto do sistema entre em colapso. O planejamento ou simulações de possíveis emergências podem ajudar o despachante. Mas, mesmo que uma situação de emergência se pareça com outra, cada uma tem aspectos diferentes. Portanto, devemos ter cuidado ao generalizar um plano de ação. Ok. Vejamos agora um exemplo de uma situação que está se agravando e que demonstra também a importância de separar o sistema no local adequado. Neste sistema, temos capacidade de geração tanto no leste como no oeste. Neste momento, estamos transferindo potência do oeste para o leste, utilizando estas linhas de transmissão de 230 kV. Mas vejam, em cada uma destas subestações A, B e C, a tensão é rebaixada para 69 kV para distribuição aos consumidores nas localidades X, Y e Z.
vemos que o sistema de baixa tensão é ligado em paralelo com as linhas de transmissão de alta tensão. Vejamos agora o que acontece caso estas duas linhas de alta tensão sejam interrompidas. Que efeito terá isto? Como devem estar lembrados, a impedância do circuito de transmissão de alta tensão aumentará, fazendo com que parte da transferência de potência seja desviada para o sistema de distribuição. O resultado, provavelmente, é que algumas destas linhas de baixa tensão ficarão sobrecarregadas. Em consequência, a tensão provavelmente cairá na barra de 69 kV. Estamos agora em uma condição de alerta, de modo que devemos examinar o sistema e prever o que pode acontecer caso ocorra outro desligamento. Evidentemente, o sistema é bastante vulnerável. Se perdêssemos mais uma linha de alta tensão, digamos esta aqui, haveria uma carga muito maior no sistema de baixa tensão. Com isto, estas linhas de baixa tensão provavelmente abririam, a fim de proteger-se. E o resultado poderia ser a perda de suprimento de energia para todos estes consumidores. O que podemos fazer, desde já, para evitar que isto aconteça? A solução é dividir, ou seja, seccionalizar, as redes das localidades dos consumidores assim. O resultado é que agora já não está havendo transferência de fluxo de potência para o sistema de distribuição do lado oeste para o lado leste do sistema. De fato, cada subestação está suprindo radialmente uma carga de distribuição. Consequentemente, a divisão de carga entre estas linhas de baixa tensão melhora e, com isto, reduz-se ou elimina-se totalmente a sobrecarga. Vejamos agora uma outra possibilidade. O que aconteceria a esta configuração caso uma das linhas restantes de alta tensão abrisse? É claro que um evento dessa natureza dividiria o nosso sistema em duas áreas isoladas. Não há qualquer ligação entre o leste e o oeste, seja no sistema de alta ou no de baixa tensão. A geração do lado oeste passaria a suprir somente a distribuição do lado oeste. E da mesma forma, todo o resto da carga de distribuição teria de ser suprido pela usina do lado leste. Tudo bem, contanto que haja capacidade de geração suficiente para atender toda essa carga. Se não houver, será necessário dividir o sistema entre as subestações B e C e não entre A e B. Lembre-se de que esta linha AB ainda não abriu. O que estamos examinando é ainda uma hipótese. E esse exame nos diz que, se a situação continuar a se agravar, devemos abrir manualmente a linha BC para fazer com que o sistema seja dividido no ponto em que desejamos. Ora, nesta situação, a demanda de carga será dividida mais igualmente entre os dois lados do sistema. A geração do lado oeste está suprindo potência aos consumidores de A e B, ao passo que o lado leste abastece a subestação C. Se a condição de baixa tensão persistir na barra de distribuição, podemos talvez acionar parte da geração local ou dos bancos de capacitores que existirem. Mas, se isto não for possível, talvez seja necessário rejeitar carga. Podemos rejeitar parte da carga abrindo os disjuntores deste transformador, desenergizando a barra de distribuição da subestação B. Naturalmente, o resultado seria deixar às escuras alguns dos consumidores nas localidades X e Y. Muito bem. Vejamos, em resumo, o que o despachante conseguiu fazer neste exemplo. Ao tomar conhecimento de emergência, isto é,
da perda das duas linhas de alta tensão, ele reconheceu a situação de sobrecarga, ajustou a configuração do sistema de modo a reduzir a sobrecarga e fez isto dividindo as redes de baixa tensão. Ajustou a configuração do sistema de modo a prepará-lo para a próxima contingência e fez isto dividindo o sistema de alta tensão. E, através da abertura manual seletiva de certas linhas, evitou que os dispositivos de proteção abrissem aleatoriamente partes do sistema em virtude de sobrecarga. Há pelo menos uma outra medida que ele poderia ter experimentado na tentativa de resolver a situação. Qual? Bom, ele poderia ter tentado religar as duas linhas de alta tensão que haviam aberto inicialmente. Discuta esse problema com o seu instrutor e repasse cuidadosamente esta matéria em seu livro-texto. Por enquanto, façamos uma pausa. Desligue o vídeo e abra o seu livro-texto. Em nosso último exemplo, falamos de uma emergência que envolvia problemas de sobrecarga e tensão. Geralmente, uma situação destas pode ser resolvida localmente sem afetar outras áreas do sistema interligado. Vejamos agora outro exemplo. Neste, teremos uma outra perturbação mais generalizada, envolvendo áreas vizinhas. Temos aqui a nossa concessionária favorita, que chamaremos de Flapco, e suas vizinhas, a Companhia A e a Companhia B, todas interligadas com o resto da América do Norte. Entremos na sala de controle da Flapco para olhar os gráficos impressos pelos medidores de frequência e intercâmbio líquido e ver o que acontece durante uma emergência. São 10 horas da manhã. A frequência está normal, em 60 Hz, e o intercâmbio mantém-se como programado com uma saída de cerca de 100 megawatts. Tudo vai bem até que, neste ponto, às 10 horas e 3 minutos da manhã, a frequência cai e permanece em cerca de 59,95 Hz. Suponhamos que, no caso deste sistema interligado, podemos usar a seguinte regra prática. Uma queda de frequência de 0,01 Hz indica uma perda de geração de cerca de 300 megawatts. Podemos, portanto, concluir que esta queda de 0,05 Hz indica a perda de cerca de 1.500 megawatts. Observando, por aqui, que a saída de intercâmbio aumentou, sabemos que a perda de geração ocorreu em outra parte do sistema. Nos primeiros 5 minutos, a situação é corrigida graças ao aumento de geração externa que compensa o déficit. A frequência volta ao normal e nosso intercâmbio líquido retorna aos 100 megawatts programados. Tudo volta a correr bem até às 10 horas e 10 minutos, quando uma queda repentina para 59,9 Hz indica uma perda de cerca de 3.000 megawatts. Novamente, o nosso gráfico de intercâmbio líquido mostra um aumento, de modo que sabemos que a perda ocorreu fora da Flapco. Desta vez, o problema é mais grave. A frequência não está se recompondo e nosso intercâmbio líquido continua a aumentar. Aparentemente, separamos-nos do resto do sistema interligado norte-americano e estamos ligados somente aos nossos vizinhos mais próximos, às áreas A e B. Agora, torna-se importante acionar a geração de reserva. Ao mesmo tempo, devemos entrar em contato com os nossos vizinhos e determinar a extensão do problema, a fim de coordenar as medidas corretivas. Suponhamos que, ao fazer isto, verificamos que estamos realmente separados. Passados uns 4 minutos e meio, vemos por aqui
que a reserva de 10 minutos entra em ação. A frequência começa a melhorar e nossa saída de intercâmbio continua a aumentar. Às 10h15 ocorre o desastre. Perda adicional de geração. Nossa regra prática de 300 megawatts por 0,01 Hz aplica-se somente ao sistema continental como um todo. Nossas companhias isoladas são mais sensíveis à perda de geração, de modo que não podemos calcular facilmente essa perda. De fato, o nosso medidor de intercâmbio líquido mal chega a registrar a perda. Por volta das 10 horas e 18 minutos, nossas reservas estão operando a plena capacidade e podemos ver que a saída de intercâmbio parou de aumentar. Mas a frequência continua a cair. Deixamos de lado nossa escala expandida aqui e voltamos a observar a frequência pela escala ampla. Às 10h23, enquanto a Flapco e suas vizinhas ainda estão tentando acionar nossa reserva de 30 minutos, sentimos algum alívio. A frequência para de cair e nossa saída de intercâmbio aumenta subitamente. O que significa isto? A rejeição automática de carga entrou em ação a fim de restaurar o equilíbrio dentro da Flapco e das áreas A e B. Nossa frequência agora estabilizou-se em 59 Hz. Com isto, as turbinas podem operar durante pelo menos 1 hora ou 2 sem sofrer danos. Mas os despachantes da Flapco sabem que elas não suportarão qualquer redução adicional de frequência. Precisamos agora rejeitar mais carga a fim de tentar normalizar a frequência, e todas as áreas terão de participar dessa medida, especialmente aquela que sofreu a perda de geração. Mas ainda temos outros problemas pela frente. Infelizmente, às 10 horas e 26 minutos ocorre nova perda de geração. Chegou a hora de tomarmos medidas drásticas na Flapco. Quais as opções? Podemos esperar pela rejeição automática de carga. Podemos providenciar a rejeição manual de carga. Podemos desligar nossas linhas de interligação e salvar a Flapco, mas isto pode causar o desligamento total dos nossos vizinhos. Se esperarmos pela rejeição automática de carga, podemos ter problemas sérios, como, por exemplo, a frequência pode manter-se abaixo de 59 Hz antes de atingirmos o próximo nível de rejeição de carga, e isto pode danificar a turbina. A quantidade de carga rejeitada pelos controles automáticos pode não ser suficiente para estabilizar a frequência. Por outro lado, a rejeição manual de carga pode ou não ser mais rápida que a rejeição automática. Depende da velocidade com que a frequência está caindo. Se desligarmos carga demais manualmente em nossa área, correremos o risco de sobrecarregar nossas linhas de transmissão. A medida mais drástica, separar o nosso sistema dos sistemas vizinhos, talvez seja melhor. Pelo menos impediremos que a Flapco sofra um colapso total e poderemos ajudar a recompor a situação mais tarde. Lembre-se, poderíamos nos separar e assumir alguns componentes da carga dos vizinhos, uma vez que temos certa capacidade de reserva. Afinal, a Flapco está exportando 300 megawatts para as áreas A e B. Voltando a examinar os gráficos dos instrumentos, vemos que a frequência continua a cair mesmo após a rejeição de carga. Finalmente, às 10h30, retiramos nossas ligações com as áreas A e B. Quais as circunstâncias que nos forçaram a tomar essa decisão? Estávamos continuando a registrar queda de frequência mesmo depois de vários estágios de rejeição de carga. A rejeição manual de carga mostrou-se lenta demais para controlar a rápida queda de frequência. Vínhamos operando abaixo de 59 Hz durante muito tempo. Se continuássemos a rejeitar carga na Flapco, sobrecarregaríamos as linhas de interligação. A esta altura, os esquemas de separação automática já estariam a ponto de entrar em operação. Diante de uma situação de emergência, o despachante tem de tomar pelo menos 3 medidas importantes: rejeitar carga, isolar partes de sua área
e, eventualmente, separar sua área das áreas vizinhas, se necessário. Quais os fatores que devem pesar em seu processo decisório? Quando o despachante rejeita a carga, deve rejeitar a quantidade de carga que seja necessária e fazê-lo o mais depressa possível. Rejeitar carga demais é melhor do que permitir que o sistema entre em colapso. Atrasar a rejeição de carga é pior do que rejeitar carga desnecessariamente. Se o despachante esperar demais, haverá desligamento de geradores. E religar um gerador certamente leva mais tempo do que religar as cargas. Quando o despachante isola partes de sua área, deve desligar regiões que tenham mais carga do que geração. Deve isolar geradores com alguma carga conectada. Isto facilitará a recomposição do sistema. Deve manter em operação o maior número possível de geradores. Quando separa o sistema dos sistemas vizinhos, deve cortar no local mais conveniente, isto é, num ponto que possa assumir parte da carga de seus vizinhos caso esteja exportando potência. Deve manter sua área como uma ilha, pronta para a recuperação. Deve abrir primeiro as interligações fracas, a fim de manter o controle e a estabilidade durante o maior tempo possível. Todas estas considerações visam poupar ao máximo o sistema, de modo a acelerar a recomposição. Não esqueçam que, em caso de emergência, as coisas podem piorar rapidamente e o despachante deve agir depressa. Isto não quer dizer que sobrevenha o caos. É importante manter as comunicações com outros despachantes e com o pessoal da supervisão, para que as operações ocorram em ordem e todos saibam o que está acontecendo. Em tal situação, o despachante tem 3 tipos de responsabilidades. Deve comunicar seus planos a assistentes, despachantes de sistemas vizinhos, despachantes de sistemas interligados, operadores de usinas e subestações e superiores. 2. Deve iniciar a sequência de aberturas por equipamento de supervisão e instruções aos operadores de subestações. E 3. Deve coordenar as operações. Quando as estações saem de serviço, as linhas e barras devem ser desenergizadas. Os geradores isolados devem ser postos em condições seguras de recomposição. Os operadores das usinas devem ser previamente avisados de isolamento ou abertura. O despachante deve observar continuamente a evolução da situação de emergência a fim de manter o controle e planejar com antecedência. Se ocorrer ilhamento, deve preparar-se para a recomposição. Felizmente, a separação de um sistema ou desligamento parcial não ocorrem com frequência. E, infelizmente, isto significa que o despachante não tem muita oportunidade de adquirir prática direta no trato de condições de emergência. Sua responsabilidade, portanto, é aprender através do estudo e de simulações sempre que possível. A análise de contingências, seja através de programas de computador ou simplesmente pela experiência, ajuda a preparar o despachante. Lembre-se, um homem prevenido vale por 2, e o despachante deve continuamente planejar com antecedência, tanto como indivíduo quanto como parte da equipe que planeja e opera o sistema. E isto nos traz ao fim deste filme sobre condições de emergência. Na próxima lição, veremos como recompor o sistema quando realmente ocorre um grande desastre. Por enquanto, desligue o vídeo e repasse esta matéria no seu livro texto.